remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero usar a base que vocês escreveram ali. Quando eu escrevi na agenda o tema, eu tremi, porque foi de Deus a escolha desse tema. Foi uma forma de Deus falar muito forte com vocês. Meus irmãos, quando nós falamos de trevas, meus irmãos, muitas pessoas pensam que falamos apenas do apagar das luzes, ou há alguém ainda que pense que Satanás, que os demônios, que o diabo seja tão fraquinho como ele imagina. É verdade que ele é. Mas ele usa uma arma, irmãos, chamada engano. E aonde está essa ferramenta, o engano, irmãos, ele pode fazer o que ele quiser, porque a maior arma e o maior poder do diabo ainda se concentra no engano. Quando Jesus esteve nesse mundo, irmãos, falando das trevas, Jesus sempre teve o cuidado de dizer que Satanás, ele tinha alguma coisa sempre nas mãos. Acerca dele, ele diz o seguinte: ele vem vindo aí, mas ele não tem nada em mim e eu também não tenho nada nele. Porque, irmãos, as trevas, elas são mais terríveis do que vocês podem imaginar. Jesus, na sua prisão, na noite, no Getsemane, ele disse o seguinte aos que estavam prendendo ele: eu estive o dia inteiro no templo ensinando e vocês nunca me prenderam, mas vocês vieram agora à noite, porque o poder dele é nas trevas. Jesus disse isso, e Jesus atestou, meus irmãos, que a escuridão desse mundo seria grande e seria terrível, porque a multiplicação do pecado dá força ao inimigo das nossas almas, para que o diabo possa em algumas vidas mandar e desmandar, ou fazer o que quiser. Não pense você que está aqui dentro, que você não tem alguém lutando contra você. O diabo luta contra você 25 horas por dia. Eu digo 25 porque ele faz até hora extra. A minha alegria, o meu contentamento, é que o crente que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele sai de manhã de casa, o capeta fica doido, porque o diabo, eu costumo dizer que o demônio não tem tamanho, porque eu não conheço forma de corpo de demônio. O demônio não tem tamanho, mas faz assim, tem uns demônios desse tamanho, faz assim, irmão, faz desse tamanho, passa a noite inteira, está dormindo e passa a noite inteira trabalhando contra a sua vida. Mas quando você levanta de manhã, você levanta a mão e fala: o sangue de Jesus tem poder, os propósitos do diabo caem por terra, e você sai de dia para o dia de vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus, você crê nisso? Mas quando ele, irmão, porque a força, a coisa é tão complexa que o diabo enganou até os anjos que estavam com Deus. Em um dado momento, no espaço da criação, o diabo fez lá uma barganha com os anjos lá e disse assim: olha, você não está achando que Deus é muito mandão? Não, rapaz. Se eu for Deus, se eu for mandar em vocês, a coisa vai ser mais fácil. Não vai ser como Deus é, não. E a Bíblia diz, meus irmãos, que lá no estado original houve alguns anjos que não permaneceram no estado que o Deus o criou, na situação que Deus os colocou, mas que foram enganados pela serpente. E por causa disso, Judas e Pedro, eles escrevem que eles estão dentro de um abismo. Eu creio que esse abismo, irmão, de acordo com Lucas capítulo 16, seja aquele abismo que Jesus diz que separava o Hades em duas partes: seio de Abraão, aonde se chamava antigamente paraíso, e do outro lado as chamas eternais, aonde iam aqueles que não tinham esperança. A Bíblia diz que no meio havia um abismo. Nesse
desse abismo, eu creio que estão esses anjos que esperam juízo, e outros deles estão soltos a serviço do diabo. A Bíblia fala de Beelzebul, de Astarote, de Abaddon, Apolion, e de uma parte de demônios, e vários tipos de demônios, e a Bíblia ainda esclarece, irmão, que contra cada vida de cada ser humano que nasce na terra, existe trabalhando contra a vida dele 11 mil demônios. São 11 mil demônios trabalhando contra cada pessoa que nasce no mundo. Agora imagina contra a vida do crente. Agora imagina que quando você nasce, aquele demônio que vai perseguir, ele já vem com uma prancheta na mão. Ele sabe. Ele conheceu o seu tataravô, ele conheceu o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, a sua mãe. Ele conhece seu DNA, tem sua amostra de sangue. Ele sabe o que o seu pai mais gostava, o que sua mãe mais gostava. Ele sabe qual tipo de tentação derrubou os seus antepassados. Ele começa a olhar para você, ele não conhece o seu interior, porque ele não é onisciente, ele não tem transcendência, ele não conhece você por dentro, mas ele vai anotando tudo para armar uma cilada, para armar um laço, para fazer de alguma forma que você tropece, para você não crescer, para você não prosperar. Ele se mete no meio dos negócios do cristão, para o crente não ganhar dinheiro, para o crente se achar feio, para o crente se achar para baixo, para destruir a autoestima, para destruir o casamento, para destruir o namoro, para colocar pecado no coração, para fazer tropeçar na fé, para você não dar dízimos de oferta, para você ser fuxiqueiro, falador, fofoqueiro, linguarudo, murmurador. Ele faz de tudo, irmão, contra a igreja do Senhor, porque o mundo, na verdade, está entregue nas mãos dele. Satanás, ele domina o mundo, governa o mundo, e ele coloca os seus adeptos em posições. É por isso que no teu trabalho você é perseguido pelo patrão, é perseguido pelo encarregado. É por isso que algumas empresas pertencem diretamente ao satanismo, como essa empresa, por exemplo, eu cito no livro, ela trabalha diretamente para a igreja satânica. São coisas terríveis, mas a notícia que eu tenho para você essa noite é que no meio de toda essa força e essa organização que Satanás tem pelo globo, existe um poder muito maior, existe uma força maior, existe uma centelha acesa, existe algo que Deus acendeu, existe algo que Deus colocou no mundo, que é o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Isso, vai crer, glorifique o nome do Senhor. Olha aquilo que eu vou te dizer, não, o mundo está entregue ao pecado, entregue a Satanás, entregue. Deus pegou o mundo assim por causa do pecado, porque Deus fez o globo, Deus fez tudo o que tinha que fazer, e falou aqui: Adão, toma, aqui está na tua mão, você é o chefe, você manda. E quando Deus fez isso no mundo, irmão, Deus fez o cosmos, criou tudo, e ficou tudo na mão de Adão. Deus colocou na mão de Adão, e não havia separação entre bem e mal, entre maldade e entre o bem. Deus colocou, deu para Adão e falou: Adão, eu vou passear com você. Agora imagine como era bonito. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias com Deus lá no monte, e o seu rosto resplandecia, brilhava. Agora imagine então Adão, irmão, andando todos os dias com Deus, e a maior alegria de Adão, que não tinha sogra lá, né? Mas ele andava com Deus para lá e para cá, conversava, batia papo. Na viração do dia, talvez lá para 6 horas da tarde, Deus descia do céu e falava: Adão, tudo bem? Você está feliz? Está vendo, Adão? Eu não te dei sogra, Adão, você tem que me agradecer. Pois é, Senhor, aquele papo de pai para filho, de filho para pai, aquela alegria, né? Que só Adão e Deus tinham ali no paraíso. Mas essa alegria foi minada pelo pecado, e o diabo entrou no mundo e começou a governar o mundo, e começou a fazer o múltiplo do pecado. A Bíblia diz que ele, por se multiplicar a iniquidade, primeiro Caim matou Abel, e depois o pecado foi crescendo, a ponto de Deus olhar para o mundo e ver que estava tomado de violência e corrupção, porque ninguém respeitava mais a vida humana. E Deus então diz para Noé: Noé, entra na arca, meu filho, faz a arca, entra na arca com a bicharada, rapaz, porque vai chover, vai se abrir as fontes do abismo, vai ter água para mais de metro. E veio água e saiu água que cobriu o topo mais alto da terra. Imagine, é como se Deus tivesse feito mais ou menos mais 5 oceanos dos que já existem para cobrir todo o globo. Deus cobriu todo o globo de água e deixou a arca flutuando, até que um dia a arca baixou. Mas o pecado, irmão, daquela mesma época, ele existe hoje. Se você hoje chegar lá na faixa de Gaza, você vai ver violência. Igual aqui no Congresso Nacional, vai ver corrupção. Se for lá em São Paulo, nas